Ester 7, versículo 2. Disse também o rei a Ester no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Quando nós começamos a ler o livro de Ester com um olhar espiritual e atento à profecia que está no livro, logo você percebe que o livro se trata de uma profecia sobre a igreja fiel. Ester aqui é uma figura profética da igreja, porque Ester foi coroada. Ela foi escolhida para viver ao lado do rei. E esta é a eleição da igreja. A igreja, ela foi coroada com uma coroa da salvação. E Deus nos escolheu para viver ao lado do rei. Ester surge no livro. Como ela surge no livro? Como uma menina sem pai e sem mãe. O seu pai e a sua mãe haviam falecido. O texto mostra que ela era órfã, ela não tinha ninguém para cuidar dela. Aí o texto, a palavra mostra a primeira providência de Deus. Deus levanta um conselheiro para Ester. Deus levanta alguém que ia adotar Ester. E que tinha o mesmo sangue que ela, que era um primo dela, Mardoqueu. Ele adota Ester e passa a ser o seu conselheiro. Tudo que Ester ia fazer, ela perguntava ao seu conselheiro, a Mardoqueu. Ela saiu de ser órfã a ser rainha, seguindo os conselhos dele. Porque na boca dele estava o próprio conselho do Deus vivo. Meus irmãos, esta é a história da igreja. Essa é a nossa história. Porque havia também, há uma promessa sobre nós, feita pelo Senhor Jesus. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador. Um dia nós fomos adotados pelo Espírito Santo. Nós éramos órfãos, estávamos no mundo, perdidos, abandonados, mas um dia o Senhor nos adotou. E hoje somos filhos do Deus da eternidade, ao ponto que não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual agora podemos clamar: Abba, Pai. Nós temos agora alguém para chamar de Pai. É o Pai Celeste. E esse Espírito Santo que um dia nos acolheu, nos adotou, ele é o nosso conselheiro. Ele é o conselheiro da igreja. Tudo na igreja, ela pergunta para ele. Na reunião de grupo de sessão, é a rainha Ester. Vai tomar uma decisão, o pastor fala: vamos perguntar ao Senhor. É Ester, vou tomar uma decisão, vou perguntar a Mardoqueu. Eu vou perguntar ao meu conselheiro. O Espírito Santo é o grande conselheiro desta obra. Vai levantar um diácono pastor, vamos perguntar para ele. O conselho dele é para levantar. E de conselho em conselho, um dia, nós vamos estar ao lado do rei na eternidade. E naqueles dias, a rainha do império, que era Vasti, o rei Assuero, fez uma grande festa, um grande banquete. Ele queria mostrar a todos a sua glória e o seu poder. E todos os grandes e pequenos foram convidados. Mas a rainha Vasti rejeitou o convite. Aqui uma figura profética de Israel. Porque Jesus quis mostrar para o mundo a sua glória e o seu poder. E mostrou. E continua mostrando. O rei Assuero fez um banquete e chamou a rainha Vasti. Jesus, ele proporcionou para a humanidade o banquete da salvação. O banquete da graça. E Israel, que é símbolo aqui de Vasti, foi convidado. Mas Israel rejeitou o convite e por isso foi rejeitado. Aquele que rejeita, também é rejeitado. E agora ficou um lugar. O lugar da rainha estava vazio. Mardoqueu, conselheiro de Ester, chama Ester
e fala: Esther, haverá uma escolha. O lugar ao lado do rei está vazio. Se prepara, Esther. Se apresenta para você também ser escolhida. Saiu um edito do rei para todas as províncias do reino, que todas as virgens e moças que quisessem podiam se apresentar. Ele fala: não, Esther, vai lá, se apresenta. Um dia o Espírito Santo falou isso ao nosso coração: vai lá, se apresenta ao Senhor, vai lá na presença do rei. Esther foi. E tinha milhares de moças, uma ia ser escolhida, e tudo que Esther queria era ser escolhida. Uma por uma ia passando na frente do rei, se apresentava, mas uma ia ser escolhida. Chegou o dia de Esther, ela se arrumou, ela se preparou, ia ser o primeiro encontro dela com o rei. Aquele dia ia mudar a vida dela, aquele encontro ia mudar a história dela. Ela se prepara, ela entra diante do rei, tudo que ela queria: ser escolhida para viver ao lado do rei. Quando o rei olhou para ela, falou assim, a palavra diz: e o rei a amou, a escolheu como rainha para viver ao seu lado. Aquele encontro mudou a vida de Esther. E isso traz glorificação a todos nós, porque um dia cada um de nós aqui, um dia nós também tivemos um encontro com o Rei da Glória, e esse encontro mudou a nossa vida. Nós nos apresentamos diante dele e o Senhor nos escolheu para viver ao lado dele para todo sempre. Você foi escolhido pelo Senhor. De tantos que existem, Deus te escolheu. Agora, Esther vivia ao lado do rei, escolhida, eleita. Esta igreja fiel. A igreja foi eleita para viver ao lado dele. Aí agora se levanta o inimigo, Amã, que era o segundo homem mais poderoso do império. Depois do rei, só ele. E ele tinha ódio ao conselheiro de Esther. Porque onde ele passava, quando ele chegava no palácio, todos os homens se encurvavam diante dele. Mardoqueu não. Mardoqueu não se encurvava, porque ele é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo não se encurva diante de homem algum. Ele não se encurva diante de projeto de poder dos homens, não. Então agora, o inimigo, Amã, ele vai ao rei. E ele queria a morte de Mardoqueu. Ele vai ao rei e fala contra os judeus. Mardoqueu era judeu. Olha, rei, há no seu reino um povo que tem leis próprias, costumes próprios, os seus próprios deuses. Eles não obedecem à lei do reino do rei, e esse povo merece morrer. O rei creu naquilo, não, pode dar ordem. E foi dada uma sentença de morte sobre o povo de Esther. Só que Esther também era judia, ela ia morrer junto, o povo ia morrer. Amã fez toda aquela ação política, criou uma lei, achou um decreto, mas o que ele queria não era matar Esther. Ele nem sabia que Esther era judia, a palavra fala. O que ele queria não era matar o povo, ele queria matar o conselheiro. O projeto é esse. O projeto não é para matar pastor tal ou tal. O projeto não é para destruir o presidente. O projeto é para matar o conselheiro que está no nosso meio. O projeto não é para destruir uma denominação, é para matar o conselheiro. Porque ele sabe que tudo que Esther consegue é pelos conselhos dele. Como é que se mata o conselheiro da igreja? Como é que se mata? Como é que se tira a operação do Espírito Santo no meio de um povo? Se tirar, morre a igreja, morre o povo. A esposa de Amã deu um conselho. Olha, o nome era Zeres. Faz uma forca de 50 côvados e vamos matar o conselheiro nessa forca. É lá que ele tem que morrer. Como é que se mata o Espírito Santo no meio de um povo? Fazendo uma forca de 50 côvados. Retira do meio da igreja as operações do Pentecostes e você matou o conselheiro. Se quer construir uma forca na sua igreja, 50 côvados, é assim. Não pode negar dons, não pode profetizar, não pode ter vigília, não pode orar 5 horas da manhã, não pode clamar, não pode consultar o Senhor. Você fez uma forca. Não pode glorificar, não pode ter profecia, você fez uma forca. O Espírito Santo vai conseguir respirar. Porque a forca é isso, você não consegue respirar.
a pessoa não consegue falar, é para calar a voz do Espírito. Olha que coisa interessante. No dia em que o Senhor batiza a igreja com o Espírito Santo e derrama dons espirituais, o que o Senhor mostrou? Não mostrou uma trombeta, não mostrou uma atalaia, ele mostrou uma língua de fogo. Por quê? Primeira coisa, para mostrar que dons é no corpo. Ele mostrou a parte de um corpo. O dons é a parte de um corpo. O dom não pode ser isolado. Agora, dons, por que ele não mostrou o pé? Ele derrama dons espirituais, ele dá profecia, ele dá línguas estranhas, ele dá ciência, não mostrou o pé, mostrou a mão, mostrou a língua, porque a língua vai falar. Porque dons espirituais é a língua de Deus falando. Dons espirituais é a língua de fogo, é a língua que aquece. Irmãos, alguém que tem uma língua de fogo, aqui pode estar nevando. Está nevando, está 10 graus abaixo de zero. Mas se quem estiver falando, tiver a língua de fogo, a fala dele, o hálito dele, aquece a alma de todos. A voz do Espírito aquece a alma do homem. E nesse momento de frieza, nós precisamos dessa língua de fogo. Estava numa vigília, e o Senhor deu uma revelação. Tinha um irmão que estava desempregado. E o Senhor deu uma revelação, o irmão que chegou teve muita fé. O Senhor deu uma revelação, olha, amanhã você vai estar empregado. Você vai começar o dia amanhã trabalhando. Ele, glória a Jesus, glorificou. A vigília acabou quase 10 horas da noite. Ele foi para casa, mas ele creu no dom. Ele foi para casa, comeu uma coisinha e ficou esperando o telefone tocar. Amanhã eu vou trabalhar, vou esperar o dom. Ficou até meia-noite no telefone. Meia-noite e meia, foi dormir. Mas foi dormir crendo. 4 horas da manhã, toca o telefone na casa dele. Acordou desesperada, morreu alguém, entendeu? Era uma senhora, olha, é o senhor tal, sou eu. O senhor é motorista, deixou aqui um currículo então, aqui da empresa. Sou eu mesmo, mas minha senhora, peraí. São 4 horas da madrugada. E se é hora de ligar para casa de alguém, a senhora, não, meu senhor, eu vou explicar. Nós estamos aqui na empresa tal, de transporte. Nós temos um ônibus, nós temos um transporte que vai sair agora às 5h30 da manhã e o motorista não vai poder ir. E nós precisamos de outro. Se o senhor puder vir e fazer essa viagem, o senhor já está empregado. Aí, estou indo para aí agora. Pegou a bicicleta, foi de bicicleta, o sol nascendo, ele lembrou do dom. Vou começar o dia trabalhando. Isso é a língua de fogo, é Deus falando. Isso aquece a alma do homem. Agora havia uma ordem contra o povo, olha. A ordem foi assinada. A forca estava preparada. A ordem foi dada e os correios levaram para todas as províncias. Tal dia, qualquer um que quiser pode matar os judeus e o povo de Esther. E o povo de Mardoqueu. O que Esther fez? Como é que ele ia vencer isso? Mardoqueu chama Esther, a situação é grave. Esther, igreja, a situação é grave. Esther, Amã se levantou. Esther, a lei já foi estabelecida, a ordem está dada. Esther, vai diante do rei. Ela se arrumou, colocou as vestes reais. Naquele dia o rei não tinha chamado ela, mas ela foi. Ela foi para interceder pelo povo. Ah, o Senhor não me revelou para orar. Não precisa de revelação. Porque você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. Ela se colocou as vestes reais. O rei não tinha chamado, ela ficou no pátio. Lá do trono, o rei viu isso no pátio, se movimentando e disse, a rainha quer falar comigo. Chama a rainha. O Senhor sabe que nós queremos falar com ele. E ele nos chama para a sua presença. Vem para a minha presença. Vem para a madrugada. Vem para a vigília. Vem para a oração. Aí Esther apareceu diante dele. E ele disse, Esther, pede o que você quiser. Até a metade do reino. Ela não pediu. Ela podia ter dito, rei, a situação é o seguinte. Há um homem que se levantou. Querem destruir este povo. Querem destruir o nosso conselheiro. Ela não pediu nada. Ela disse, rei,
eu só tenho um convite para te fazer. Amanhã na minha casa, eu vou fazer o banquete do vinho. E eu peço ao rei, vem para o banquete. É só isso. Rei, eu vou preparar o banquete do vinho. Vem. E o rei disse, amanhã eu irei e visitarei a tua casa. E você sabia que aquele pedido que ele ia fazer, tinha que ter vinho no pedido. Meus irmãos, é por isso que essa obra é vitoriosa, porque no nosso clamor tem vinho. Vinho é o sangue de Jesus. Esse cálice é meu sangue. Na nossa oração tem o poder do sangue de Jesus. Na nossa oração tem o sangue. No outro dia ela preparou o banquete do vinho, o rei veio, se assentou, Amã também foi. O rei se alegrou, o vinho alegrou o coração dele, aí no final todos estavam alegres. O rei chama Esther e diz, Esther, me revela agora o teu pedido. Esther, o que tu queres? Ele diz, rei, vou te fazer então um outro convite. Amanhã eu vou fazer outro banquete do vinho. Vem para o banquete, rei. Vem para a minha festa. Meus irmãos, o banquete do vinho é o banquete do Espírito Santo. O banquete do vinho é o Senhor operando, é língua estranha, é profecia, é coração quebrantado, é louvor com graça, é querubim operando, é arcanjo curando, é mensagem revelada, é o clamor pelo sangue de Jesus. Cada culto nosso é um banquete do vinho. Por que era profético? O segundo banquete, por que não o primeiro? Olha, teve só um banquete. O primeiro banquete, ela pediu, rei, não, mas vai ter outro, rei. Porque o banquete do vinho não foi só no Pentecostes, não foi só uma vez. Para essa explicação tradicional do Pentecostes, não. O Pentecostes, os dons, foi só uma vez. Não, todos os dias, todos os cultos, todo o seminário, é o banquete do vinho. É o Senhor operando, é o Senhor visitando, é o Senhor salvando. E é o nosso coração glorificando ao Senhor. Outra vez, e outra vez, e outra vez. Cada culto nosso, irmãos, tem que ser o banquete do vinho. Esther, ela preparou o banquete do vinho e convidou o rei. O banquete do vinho é um culto onde a glória do Senhor está presente, onde há dons espirituais, onde há profecia, onde há glorificação, a alma se convertendo, a palavra revelada. Começou o banquete do vinho. Os irmãos sabem por que tem esse nome, banquete do vinho? É porque era um banquete onde não havia limites para o vinho. O registro histórico é esse. O banquete do vinho era um banquete onde ele era feito e o vinho era servido sem limites. Aqueles que serviam o banquete, se alguém pedisse uma taça, a terceira, a 10, não podia falar assim, não vou te servir mais. Não podia. Cada um podia beber o quanto quisesse. Nós estamos vivendo este momento. Não há limites para as operações do Espírito Santo. Não há limites. O Espírito Santo está operando sem limites. A igreja está vivendo o banquete do Espírito, porque o amor de Deus foi derramado sem medidas. No reino de Deus, há limite para a hierarquia. Hierarquia é limite, né? Serafim, arcanjo, querubim. Hierarquia é bíblico e nós respeitamos. Você vai ser obreiro, vai ser diácono e pastor. Depois de pastor, você vai virar arcanjo, não vai, né? Na hierarquia do rei, não há limite. Querubim, arcanjo, serafim, obreiro, pastor. Mas na sua intimidade com o Senhor, não há limites. Você pode ser arrebatado pelo Senhor, você pode conversar com o anjo, você pode ver a glória do Senhor. É o banquete do vinho, é a língua de fogo que não vai se calar. E Esther sabia, quando ela foi diante do rei, e lá no palácio, o rei disse, qual é o seu pedido? Ela podia fazer um pedido, mas ela sabia que Amã só ia ser vencido no banquete do vinho. Só uma forma de se vencer aquele que se levantou contra nós. É cada igreja vivendo o banquete do vinho.
É cada igreja vem na festa do Espírito. Aí isso agora revela, na segunda festa do vinho. Agora a sentença muda. Há duas formas de matar Amã. Há duas formas de matar aquele que quer matar a obra, que quer matar o projeto, que quer matar o conselheiro. Há duas formas. O rei fala assim: ele vai morrer na forca que ele fez para o conselheiro. Perto da casa dele, ele tinha feito uma forca. Ele achava que a forca era para o conselheiro, porque ele queria calar o conselheiro. Ele queria construir uma forca para matar o Espírito Santo. Aquela forca nunca foi para o conselheiro, aquela forca era para ele, era para Amã. É lá que Amã morre. E isso, cada igreja, cada pastor, cada membro, tem que entender isso. Amã morre na forca de 50 côvados. A forca de 50 côvados é as operações do Pentecostes. Irmãos, o que mata o inimigo, o que sufoca o inimigo, são as operações de Pentecostes. Ele não consegue nem respirar. Ele chega na igreja, mensagem revelada, a igreja glorificando, louvor com quebrantamento, profecia, visão. Ele fica sufocado e morre. Mas o conselheiro está vivo. O Senhor está vivo. Nós temos que, em cada igreja nossa, construir uma forca de 50 côvados, mas para Ele. Madrugada. Como é que você vai construir essa forca? Madrugada. Glorificação, revelação, profecia, vigília, palavra, libertação. A forca está pronta. Ele não vai nem conseguir respirar. E se ele não respira, ele não vai nem falar. Mas nós vamos ouvir a voz gloriosa do Espírito. Em cada igreja, na sua igreja, construa essa operação de Pentecostes. Só há duas coisas que matam Amã: o banquete do vinho e a forca. O banquete do vinho é vinho sem limites. Deixa o Senhor operar. Era vinho sem limite. Jesus diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire. A candeia é a nossa vida espiritual. A candeia é feita de barro. Somos nós. Nós somos barro. A candeia, se cair, quebra. Nós somos homens. Nós somos frágeis. Mas naquele barro, aquele pedacinho de barro ali, dentro, está cheio de azeite. Deus te encheu do Espírito dele. Naquela vasilhazinha de barro frágil tem uma chama acesa. Na sua alma tem uma chama acesa. E o fundo da candeia é feito de aquela forma oval, para encaixar perfeitamente na palma da mão. Para a pessoa à noite caminhar. Ela é feita daquela forma no fundo assim, para encaixar na palma da mão. Nós fomos feitos para encaixar na palma da mão do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Aí Jesus disse: não se pega uma candeia, que é a sua vida espiritual, e coloca debaixo de um alqueire. Alqueire é uma medida humana, convencionada por homens, de 40 litros. Você não pode pegar a sua vida espiritual e colocar medidas sobre ela. Medidas humanas. Gripe o senhor cura, câncer não. Fulano o senhor salva, fulano o senhor não salva não. Não ponha limites, porque não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre. Ele é o Deus forte, é o Senhor Jeová, é o Senhor dos exércitos. Aí Jesus disse: não se pega uma candeia, que é a sua vida espiritual, e coloca debaixo de um alqueire. Alqueire é uma medida humana, convencionada por homens, de 40 litros. Você não pode pegar a sua vida espiritual e colocar medidas sobre ela. Medidas humanas. Gripe o senhor cura, câncer não. Fulano o senhor salva, fulano o senhor não salva não. Não ponha limites, porque não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre. Ele é o Deus forte, é o Senhor Jeová, é o Senhor dos exércitos. Uma irmã recebeu a notícia, o irmão fez um exame e um tumor no cérebro. Acabou o culto, ninguém sabia. Pediu uma oração. Aí oraram e o obreiro falou: olha, o senhor deu uma revelação que você tem um irmão
que está numa situação muito difícil, que ninguém pode resolver. Mas o Senhor disse que você vai ter uma surpresa com aquilo que o Senhor vai fazer. No outro dia ela foi para o hospital com ele, abatidos. O médico reuniu a família, fizemos novos exames e o tumor desapareceu. Não ponha e não deixe ninguém colocar um alqueire, medidas. Na sua vida espiritual não tem medidas. Deus pode te usar, você pode ser arrebatado pelo Senhor. O homem mais ímpio pode se converter, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E nas operações do Espírito Santo, a mãe vai morrer, mas o Espírito Santo, que é grande, porque grande é o nosso Deus, grande em poder, grande em obras. De pé, irmão.